Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom, como fostes fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei num lenço. Pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste, e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositastes meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus nos traz uma parábola que fala justamente do juízo final, que poderá ser presidido também pelo juízo particular na hora de nossa morte. Por isso que Jesus, contando a parábola, ele vai dizer que existia um homem nobre que partiu para um país distante. Esse homem nobre é justamente o próprio Cristo. Jesus está falando dele mesmo. Ou seja, Jesus está aqui predizendo aquilo que é a sua ida aos céus para estar à direita do Pai. E ele diz que esse homem confiou a esses empregados, ou seja, a cada um de nós, a administração de 100 moedas. E veja que esse homem dá 100 moedas para cada um daqueles. Deu a mesma quantia para todos. Mas veja que Jesus ele vai aqui no decorrer da parábola colocando alguns elementos simbólicos que nos levam a refletir sobre a nossa vida. Depois, na parábola, nós vemos que Jesus ele diz que aquele povo daquela cidade não queria que ele reinasse sobre eles
e enviou pessoas atrás dele para dizer que eles não queriam esse reinado. Ou seja, aqui é a imagem daqueles que não querem fazer a vontade de Deus. Ou seja, aqueles que já escutaram, conheceram o Rei dos Reis, Jesus Cristo, receberam o anúncio do Evangelho, mas mesmo assim não querem seguir, não querem obedecer, não querem ser fiéis àquele que deu o grande dom, o talento verdadeiro, que é a vida nova. Porque essas moedas, esse dinheiro, essas 100 moedas, representam justamente isso, a vida nova em Cristo, a graça divina. Mas esses homens não queriam viver segundo a graça, não queriam viver segundo a obediência à vontade de Deus, mas queriam fazer da sua vida o que bem entendiam. E depois, no decorrer da parábola, Jesus ele vai ali dizendo que aquele homem foi coroado e depois ele voltou para prestar contas aos empregados. E ali veio o primeiro: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. Ou seja, esse que recebeu essas 100 moedas fez multiplicar 10 vezes mais. Aqui nós temos uma imagem daqueles que se dedicaram, se entregaram, se abandonaram totalmente em Deus, para fazer a vontade de Deus em sua vida. Essa é a imagem dos santos da igreja que dedicaram a sua vida inteira a Deus e à salvação das almas, a esse trabalho divino, a essa administração do grande dom da vida e também da missão, da participação da missão do próprio Cristo. Depois veio o segundo. O segundo homem, ele disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. Aqui nós temos a figura daquelas pessoas que dividiram a sua vida entre os seus desejos e a vontade de Deus. Eram pessoas que caminhavam no caminho, mas muito vagarosamente. Estavam no segmento, mas também eram como que arrastados pelos desejos do seu próprio coração. E depois nós vemos o terceiro homem. O terceiro homem é aquele que colocou as 100 moedas guardadas num lenço. Ou seja, aqui nós temos uma imagem daquilo que é a sepultura, porque o lenço ele representa a mortalha. Colocar as moedas nesse lenço, embrulhar esse lenço, as moedas com esse lenço, representa justamente isso: abandonar o caminho da vida para viver o caminho da morte. E aqui nós vemos justamente isso. Esse homem, ele não trabalha para multiplicar a graça, para multiplicar a vida nova em Cristo. Ele não se exercita na vida, no caminho de santidade. E é por isso que ele vai esconder. E ele mesmo vai dizer que sabia que o patrão, o rei, ele era severo e colhia aonde não semeastes. Mas mesmo assim, ele, em vez de se colocar a serviço, sabendo que esse patrão, a obra, aquilo que o patrão deu poderia ser multiplicado, ele prefere cuidar das suas coisas do que cuidar das coisas de Deus. Aqui nós vemos essa imagem dos infiéis, das pessoas que não querem saber de Deus, escutaram o anúncio do Evangelho, mas não querem seguir o Evangelho. Esse é um grande cuidado que nós precisamos ter na nossa vida, porque dentro da igreja há esses 3 tipos de pessoas: aqueles que se dedicam e se doam totalmente a Deus, aqueles que se dividem entre as coisas do mundo e as coisas de Deus, e aqueles que não querem saber das coisas de Deus, mas querem aproveitar a sua vida sobre esta terra. Por isso que Jesus, contando essa parábola, ele nos chama a refletir sobre esse caminho, sobre como nós estamos administrando a nossa vida, o dom que ele nos deu,
de como nós estamos administrando as oportunidades que Ele nos garante para que nós possamos permanecer nesse caminho de participação da vida e da missão do próprio Deus. Por isso que esses que não se dedicam àquilo que é a vida de união com Deus, a obediência à vontade de Deus, esses vão para a morte eterna, porque esses não decidiram, não escolheram em vida participar da vida plena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.